Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 4. A criação da raça humana, à sua imagem e semelhança. Elohim criou Adão. Textos bíblicos. Após o acordo entre os reptilianos e os pleiadenses, Anu enviou para cá a primeira leva de 600 expedicionários Anunnakis, comandados por seus filhos. Assim, foi estabelecida a divisão Éden-Terra. Inicialmente, essa divisão foi feita em duas regiões, e Anu deu para cada um a responsabilidade de governá-las. Para Enlil, ficou o Oriente Médio, e para Enki, ficou a África, num tempo aproximado de 200 anos. Um tempo insignificante para os pleiadenses, pois eles possuem vida longa, graças à elíptica de órbita de seu planeta ser de 3.600 anos. Enquanto a Terra levava 12 meses para completar uma elíptica em torno do Sol, o planeta deles levava 3.600 anos. Um ano de vida para eles correspondia a 3.600 anos terrestres. Após terminarem os assentamentos, apenas 300 soldados Anunnakis permaneceram em solo. Eram os Igi-Igi, que, em termo sumário, significa os que observam e veem. Os Anunnakis eram soldados pleiadenses, uma raça robotizada, diferente da realeza. O termo Anuna significa, nós somos puros, e Ki significa, terra. Eles foram chamados também, de raça de cabeças negras. Enlil e Enki, varões de mães diferentes, discutiram sobre as decisões que teriam de tomar, dividindo as responsabilidades sobre a implantação das primeiras bases de voo. A extração de ouro começou no Golfo Pérsico, e depois no sudeste da África. De fato, foram constatados indícios arqueológicos da existência dessas minerações nessa região. Na década de 1970, a principal empresa de mineração da África do Sul contratou mineradores para procurar ouro em mais de 15 metros de profundidade, de uma mineração abandonada por volta de 60.000 anos antes de Cristo. Segundo datação de carbono dos objetos de pedra e carvão vegetal encontrados no local. Civilizações de Monomotapa, ao sul do Zimbábue, afirmam que as lendas zulus alegavam que escravos artificiais foram criados pelo primeiro povo para trabalharem nas minas. Essa região foi chamada pela Bíblia como Reino do Ouro, ou riqueza de Sofala, por sua abundância em ouro de Ofir. Quando a grande estrela apareceu no céu, os escravos entraram na batalha com os outros. Credo vos amazulu mutva. Nesse ínterim, a realeza pleiadense tentou se adaptar geneticamente à dimensão do tempo da Terra, o que causou sérios transtornos biológicos para a raça. O tempo de Aldebaran era expansível e interdimensional, por isso eles tiveram dificuldade de adaptação com a dimensão da Terra. Para se adaptarem à dimensão inferior do nosso planeta, eles precisaram cair de nível de consciência. O termo anjos caídos, mencionados pelo Evangelho, tem uma ideia conotativa, significa que os pleiadenses, como outras entidades que chegaram à Terra, tiveram de diminuir a frequência ontológica de equilíbrio, ou seja, a frequência de pulsação de energia espiritual, a fim de se adequar ao tempo linear da Terra. O amadurecimento para o plano tridimensional é algo que requer adaptação, pois é necessário que a entidade se despoje de sua memória ancorada em seu código genético,
para transmutar para uma nova realidade. Como permanecer na Terra provocava transtornos físicos para eles, os pleiadenses retornaram várias vezes para seu planeta de origem. Para o retorno à Terra, eles aguardavam até que seu planeta entrasse novamente no sistema solar para voltar. Para isso era necessário aguardar a órbita de 3.600 anos de seu planeta, dando preferência quando o Sol estivesse mais afastado da Terra e longe do cinturão dos fótons. Enquanto isso, a extração de minérios pelos operários Anunnakis se tornava um trabalho braçal de muita magnitude, com o qual eles não estavam acostumados. Com o afastamento periódico de Enlil e Enki, os Anunnakis começaram a se rebelar. Por eles possuírem mente coletiva e robotizada, a rebelião se alastrou rapidamente, e diminuiu o ritmo de extração de ouro de Ofir das minerações. Nesse ínterim, o planeta deles foi destruído pelas tempestades cósmicas. Então, a Federação Intergaláctica permitiu a criação de um planeta artificial, o Nibiru, com o intuito de assemelhar-se ao antigo Habitarte. Toda a população que havia permanecido em Aldebaran foi deslocada para Nibiru, que procurou se assemelhar ao lar original pleiadense. Porém, para que fosse permitida a permanência da realeza pleiadense na Terra, foi feito um pacto com a Federação, Anu e os Sirianos. A condição era de que eles criassem, com os moldes de linhagem de Amélios, a raça humana. A linhagem de Amélios é a descendência humana pura do universo, que tem sido preservada a fim de assegurar a pureza de seres humanos e eventuais necessidades de reconstituição, aperfeiçoamento espiritual e genético de nossa raça. Para o cumprimento desse acordo, Anu enviou uma de suas filhas, Ninhursag, à Terra, a fim de contribuir para o desenvolvimento da nova raça. Ninhursag era uma brilhante geneticista da casa de Anu, conhecida como a Senhora da Vida, em virtude de seus dotes profissionais em engenharia genética. O papel de Ninhursag em seu planeta de origem era prolongar a vida de seus habitantes. O texto mais fiel em relação a essa informação consta no épico de Gilgamesh, que narra a história de um rei, em busca de sua imortalidade, o Guidana, o touro do céu. Ninhursag veio para a Terra, a fim de criar a raça humana. Como faltava mão de obra para a extração de ouro nas minas, Anu permitiu que fossem substituídos os escravos Anunnakis pelos humanos de Lira. Assim, a geneticista criou os seres humanos para lhe servir de escravos nas minas de ouro. Eles se cansaram do trabalho árduo nas frentes de extração de ouro, e, consternados, resolveram colocar a marca deles nos hominídeos primitivos existentes sobre a Terra. Épico de Atrasasis. Quão bom ou ruim é o corpo de um homem? Conforme meu coração aconselha, eu posso fazer sua sorte boa ou ruim. Textos da Mesopotâmia. Os pleiadenses conheciam as façanhas da engenharia genética, e passaram esse conhecimento para os sumérios. De acordo com a milícia celeste, Ninhursag teve a permissão para trazer à Terra 12 raízes de criação ou 12 moldes originais de sementes de raças Amélios, para manipular geneticamente como parte de seu experimento. O método de reprodução dos pleiadenses em seu planeta de origem se dava por meio da inseminação artificial entre genes de irmãos da realeza, com o melhoramento genético por processos de hibridações de genes. Na formação inicial genética do homem, foi usado o processo de partogênese ou nascimento virgem. Ninhursag fez os cromossomos de um óvulo dos humanos de Lira se duplicarem, e depois os manteve em soluções adequadas até se tornar um conjunto de cromossomos para se dividir. Por meio dos processos de replicação, ela organizou um mapa de código genético, o genoma, com diversas possibilidades de criação de um ser humano. Depois, ela fragmentou os genes com enzimas, e inseriu por intermédio de microinjeção os genes de répteis, no genoma que daria origem ao homem.
Essa técnica é conhecida hoje em dia pelo nome de tecnologia recombinante do DNA. Porém, essa miscelânea de genes originou os quimeras, as criaturas mistas da mitologia grega, ou berossus da Suméria. Uns possuíam chifres, outros parte dianteira de leão, a parte mediana de cabra e a cauda de um dragão. Os primeiros hominídeos receberam o nome de Lulus. Segundo textos sumérios, as técnicas genéticas de criação dos Lulus foram usadas até aperfeiçoar o Lulu macho. Ninhursag produziu óvulos artificiais e os fertilizou com o material retirado dos Lulus machos. A seguir, dividiu-os em lotes para adquirir características masculinas e femininas. Então, esses óvulos inseminados foram implantados nos úteros das deusas do nascimento. O resultado: 7 machos e 7 fêmeas no final de cada processo. No entanto, esses híbridos não eram aptos para se reproduzir. Por isso, ela teve de aperfeiçoar o processo. A descrição bíblica sobre a criação da mulher nos dá a nítida impressão de um ato cirúrgico. O trecho bíblico abaixo faz referências à anestesia e às técnicas cirúrgicas de extirpação e inserção de tecidos. Um procedimento cirúrgico coroado de êxito realizado por um deus, provavelmente geneticista, que usou um método conceptivo à base da costela do homem. E Deus fez cair pesado o sono sobre o homem. Com esse adormecido, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela, que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a em uma mulher. Gênesis 2:21. A segunda manipulação genética de Ninhursag gerou hominídeos fêmeas com a capacidade de procriar, sem a necessidade de hibridação genética. Após Sete matar Osíris, o deus Toto extraiu o sêmen do falo de Osíris, e com ele, engravidou Ísis, a esposa de Osíris, fazendo com que ela gerasse o deus Horus. Inscrições egípcias. A compatibilidade para que haja fecundação entre seres de espécies e raças diferentes só é possível após um trabalho muito bem elaborado de adaptação genética. Uma proeza para a ciência contemporânea, mas que obteve sucesso pela ciência da antiguidade, gerando semideuses. Foi necessário haver a compatibilidade de genes das primeiras fêmeas terráqueas com os pleiadenses, resultando uma população de servos híbridos inteligentes e férteis. E o que aconteceu quando criaram as mulheres Lulus? Elas foram feitas tão formosas que os deuses se apaixonaram por elas. Encantados, eles as desposavam. O livro do profeta Enoque menciona sobre o relacionamento entre os deuses e as mulheres da terra, sobre os anjos que desceram do céu e tiveram filhos com elas. A Bíblia reconhece o casamento entre as filhas dos homens e as filhas dos deuses, antes do dilúvio. Os 6 primeiros capítulos do Gênesis e vários livros apócrifos também mencionam o mesmo. Os livros de Enoque, Jubileus e outros registraram o casamento interracial dos Nefilins com as terráqueas. Viram os filhos dos deuses, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas que escolheram. Gênesis 6:2. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis 6:4. E aconteceu, quando os seres da terra aumentaram em número sobre a terra, e as filhas eram geradas por eles, que os filhos de Eloim viram que as filhas de Adão eram compatíveis e eles as desposaram como bem entendessem. Gênesis 6:4. Tu és a deusa do nascimento, criadora da espécie humana, cria Lulu para que possa suportar o jugo, faze-o suportar o jugo designado por Enlil, deixe o homem carregar a fadiga dos deuses. Atrasazis.
Tábua 1, coluna 4, versos 194-197. Segundo algumas referências bibliográficas, dessas primeiras relações de fecundação execrável nasceram os gigantes. Assim, houve o enlace de uma terráquea, Dangalnuma, que foi a escolhida para desposar Enlil. A linhagem genética dessa hominídea foi utilizada para cruzar ao longo de 7 gerações, herdando novas linhagens que sofreram também hibridações. Dessa forma, começou a história do Jardim do Éden. O casamento entre as filhas dos homens com os deuses eram realizados por meio de rituais sagrados. Na Babilônia, esse ritual era realizado nos zigurates, que consistiam nas altas torres sagradas, reservadas para o encontro dos deuses com as filhas dos homens. Os zigurates foram os primeiros templos construídos na Terra, que expressavam em suas construções o conceito base 60 do sexagésimo. Um modelo de construção que perdurou ao longo dos séculos, e se repetiu na construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Ninhursag preservou por muito tempo as 12 sementes puras que originaram as 12 tribos de Israel, citadas pelo Antigo Testamento, e que, por muito tempo, foram mantidas gerando os homens de renome, os varões da antiguidade. Patriarcas com linhagens puras e vida longa, como Moisés e Abraão. Pelas narrações do Evangelho, o cruzamento entre os patriarcas irmãos, ou seja, o casamento entre irmãos, preservou a linhagem aprimorada que Ninhursag havia preservado por tantos séculos. De fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e ela tornou-se minha mulher. Gênesis 20:12. Abraão e seu laço consanguíneo com Sara. Se os patriarcas do Antigo Testamento faziam cruzamentos genéticos com parentesco, por que as igrejas condenam tanto o incesto? A revista Discovery de dezembro de 1988 publicou que as vespas macho geralmente se acasalam com suas irmãs. Uma vespa macho faz o acasalamento com meias irmãs, filhas do mesmo pai, mas com mães diferentes. A própria natureza se preserva por meio de casamentos entre vespas irmãs. Será que estamos diante de uma grande descoberta genética, que sempre nos foi considerada ilícita? As igrejas condenam com veemência o casamento entre filhos de mesmo pai ou mãe. A esse pecado se dá o nome de incesto. Porém, os patriarcas da Bíblia faziam seus casamentos entre parentes muito próximos, como irmãos e primos. Será que existe nesse pecado algum mistério maior que não sabemos? Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Acúria Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.